Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, vocês estão animados para a nossa aula de hoje? Eu me chamo professora Hanna Benacomaia e estarei acompanhando vocês hoje na nossa aula de História. Hoje nós falaremos sobre os processos de mudanças que ocorrem na nossa sociedade, traçando um percurso histórico sobre a origem do homem americano. Com o passar do tempo, a nossa sociedade passa por diversas mudanças que são influenciadas principalmente pela inovação tecnológica e também científica presentes ao redor do ser humano. Com a evolução do homem, o seu modo de enxergar e realizar mudanças no ambiente também mudam conforme a cultura na sociedade se diversifica, onde povos de muitos lugares se encontram, gerando novas formas de ver o mundo. E assim, isso vai acontecendo todos os dias, desde a origem do homem na Terra. A origem do homem na Terra possui diversas teorias que passam pela religião e também pela ciência. E ambos têm inúmeras formas de ver de onde o homem surgiu. E a teoria da evolução é a mais aceita no campo da ciência, no campo científico, onde diz que os seres humanos evoluíram de primatas em um processo de adaptação do ambiente. No processo de evolução, os animais em geral desenvolvem seu corpo para irem se adaptando aos novos desafios que a natureza impõe. E o ser humano também passou por isso. Detalhes com o nosso dedo polegar, que se opõe aos demais dedos, é um sinal da adaptação do ambiente. Com o desenvolvimento da habilidade de segurar objetos usando a força ou com delicadeza e precisão. Com este desenvolvimento, o ser humano foi se adaptando e povoando pouco a pouco todos os lugares da Terra. E no território das Américas e posteriormente no nosso Amazonas, vamos começar nosso passeio histórico por volta de 14.000 anos, quando grupos de imigrantes asiáticos chegaram ao Vale do Rio Amazonas. Você deve estar se perguntando aí, né? Asiáticos? Que estranho! Sim, a hipótese mais aceita atualmente entre todos os historiadores é a de que o homem chegou às Américas há mais de 20.000 anos pelo Estreito de Bering. E o que será, professora, esse Estreito de Bering? Eu nunca escutei esse nome. O Estreito de Bering é a conexão terrestre que estava exposta durante os últimos períodos glaciais, entre cerca de 100.000 anos a 10.000 anos, quando o nível do mar era bem mais baixo do que é hoje, pelo fato do mar estar congelado e pelo baixo volume do mar, foi possível a travessia a pé de populações por essa ponte natural, ligando o continente asiático à América do Norte, como vamos poder observar aqui no nosso mapa. E nesta sequência, a história de ocupação da Amazônia começa quando grupos de imigrantes asiáticos chegam ao Vale do Amazonas há mais de 14.000 anos, gente. Quanto tempo, não é mesmo? No momento em que essas populações passaram a desenvolver a agricultura e a viver numa mesma área de terra, sociedades indígenas diversas e mais complexas se organizaram nesta região. Assim, esses povos mais desenvolvidos
viveram na Amazônia cerca de 2.000 anos, quanto tempo, né? Antes da chegada dos europeus, vivendo da forma adaptada na nossa floresta. Dela, eles retiravam os recursos necessários para sua sobrevivência e também desenvolvimento. Assim, lá no século XVI, quando os europeus atingiram o rio Amazonas, encontraram uma floresta habitada por povos indígenas de diversas culturas que conseguiram se manter retirando recursos da floresta, mesmo com o seu número elevado de pessoas. Tinha muita gente lá, mas eles conseguiam se organizando e não devastavam a natureza. Mas, infelizmente, durante a conquista e a colonização portuguesa desse território, baseada nas atividades de coleta de produtos naturais e agriculturas, as populações indígenas foram reduzidas drasticamente, sobretudo por causa das doenças trazidas pelos europeus. No século XIX, a Amazônia estava composta principalmente por indivíduos miscigenados entre índios, brancos e negros, os quais deixaram de concentrar seus esforços na coleta de produtos naturais e na agricultura para viver em função do grande ciclo econômico. E após a crise do ciclo da borracha, a Amazônia entrou num período de estagnação. Tudo ficou por lá meio parado. Assim, na primeira metade do século XX, ela ficou distante, ela ficou meio esquecida do resto de todo o nosso país, do Brasil. E somente a partir de 1960 teve a descoberta de minérios e a região assim voltou a crescer e a receber novos migrantes de todo o Brasil. E os principais povos que vieram foram os povos do sul do nosso país. Neste período, infelizmente, é marcado também por uma mudança drástica na paisagem da nossa Amazônia, pois houve uma grande devastação em toda a floresta, provocada principalmente pela abertura de estradas para estabelecimento de pastos e exploração descontrolada de madeira, como nós podemos ver aí na nossa imagem. Tá vendo? Dependendo do lugar da Amazônia, foram explorados recursos diferentes. E atualmente, no século XXI, que é o século onde nós estamos inseridos, há um desafio muito grande dos povos que moram aqui na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. Então, nós temos que preservá-la. Então, eles tinham um desafio de quê? De evitar a poluição dos nossos rios, a extração ilegal da madeira e também as queimadas na nossa floresta. E para que isso dê certo, muitas iniciativas estão sendo desenvolvidas, entre as quais a criação de áreas protegidas, que são chamadas de unidades de conservação, terras indígenas, terras quilombolas e o combate ao desmatamento, no intuito de manter o equilíbrio entre o uso dos recursos da Amazônia e sua preservação. Então, agora chegou a hora da nossa atividade. Gente, que conteúdo interessantíssimo, não é mesmo? Quantas coisas nós aprendemos na aula de hoje. Então, eu quero ver aí quem prestou atenção. Então, vamos lá com a professora para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Qual a teoria mais aceita acerca da origem dos habitantes da América? Prestem muita atenção. Nós temos, 3 alternativas. Travessia pelo Oceano Atlântico? Será que foi essa? Travessia pelo Oceano Pacífico? Ou será que foi essa? Ou travessia pelo Estreito de Bering?
Gente, vocês têm 3 opções. Pensem aí rapidinho, relembrem tudo que nós estudamos e vamos lá. E a nossa resposta correta é letra C. Travessia pelo Estreito de Bering. Parabéns a todos que acertaram. Vocês, são nota 10. Sei, que vocês prestaram muita atenção e que vocês também vão arrasar nessa atividade. Então, vamos lá para a atividade número 2. Preencha corretamente os espaços. No século XIX, a Amazônia estava composta principalmente por indivíduos miscigenados entre, gente, são 3. Vamos lá tentar puxar na memória tudo o que vocês aprenderam nessa aula. Então, vamos lá ver se vocês acertaram. No século XIX, a Amazônia estava composta principalmente por indivíduos miscigenados entre indígenas, brancos e negros. Então, garotada, eu sabia que vocês iam, acertar tudinho. Parabéns! Vocês, são nota 10. Vamos agora para a nossa terceira atividade. Atividade 3. Observe os termos abaixo e ligue corretamente. Gente, muita atenção para vocês não estarem se confundindo para estar trocando os conceitos, tudo bem? Vamos lá. O crescimento da Amazônia é referente a qual desses? Criação de áreas protegidas e o combate ao desmatamento? Descoberta de minérios ou abertura de estradas para o estabelecimento de pastos e exploração descontrolada de madeira? Qual será dessas 3? Vamos lá para a segunda. Devastação da floresta, criação de áreas protegidas e o combate ao desmatamento? Será que é esta? Descoberta de minérios ou abertura de estrada para o estabelecimento de pastos e exploração descontrolada de madeira? Qual será a alternativa correta, hein? Vamos lá para a terceira. Iniciativas de proteção à Amazônia. Qual será que é? Criação de áreas protegidas e o combate ao desmatamento? Descoberta de minérios ou abertura de estrada para o estabelecimento de pastos e exploração descontrolada de madeira? E aí, gente, o que vocês marcaram? Vamos lá ver quais são as respostas certas. Crescimento da Amazônia é o quê? É a descoberta de minérios. Quem marcou essa, tá de parabéns e acertou. E a devastação da floresta? Qual será a certa? Quem marcou a abertura de estradas para o estabelecimento de pastos e exploração descontrolada de madeira acertou. Parabéns! E então, a resposta correta para iniciativas de proteção à Amazônia é criação de áreas protegidas e o combate ao desmatamento. Gente, parabéns! Vocês acertaram tudo! Vocês são demais! Então, quanta coisa nós aprendemos hoje, né? Mas vamos ver aí se vocês aprenderam as principais coisas da nossa aula? Então, quanta coisa nós aprendemos na aula de hoje, não é mesmo? Então, vamos lá relembrar coisas que são importantíssimas, tudo bem? Olha só, será que a gente pode estar jogando lixo por todo lugar, poluindo? Pode também estar comprando coisas que são ilegais de madeira? Será que a gente pode estar fazendo isso? O que nós vimos na nossa aula de hoje? Não! A gente pode estar queimando lixo em casa ao invés de estar descartando da maneira correta? E aí, a gente pode estar fazendo isso, gente? A gente não pode. Então, garotada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês são nota 10 e nós esperamos vocês nas próximas aulas. Um beijo, tchau, tchau!